É muito comum no dia a dia eu receber a pergunta de assim: Daniel, eu consigo utilizar a tinta PVA no aerógrafo? Essa é uma tinta que eu consigo trabalhar para fazer os meus trabalhos utilizando o aerógrafo? Essas são perguntas frequentes aqui no canal e eu quero trazer aqui a minha visão relacionada à tinta PVA, que é uma tinta também muito conhecida como tinta látex. Essa tinta você consegue pintar algumas superfícies como gesso, cerâmica, EVA, isopor, papéis e madeiras. Essas são superfícies que você vai ter uma aderência dessa tinta de alta densidade e vai facilitar aí na hora de você fazer a sua pintura com facilidade. Porém, existem alguns problemas que você deve saber antes de utilizar essa tinta no aerógrafo. É o que vamos abordar aqui nesse vídeo e eu quero detalhar especificamente a minha visão sobre essa tinta e a minha experiência em utilizá-la no dia a dia aí para fazer alguns trabalhos específicos. Antes de começarmos a falar sobre a tinta PVA, se ela é boa para você utilizar no aerógrafo, é muito importante que você se inscreva no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo, deixa seu like ou o seu dislike caso você não goste desse vídeo. Assim eu vou conseguir atualizar esse conteúdo e vou trazer mais vídeos como esse para melhorar o seu conhecimento na aerografia e facilitar a sua evolução aí nessa arte no dia a dia. Se você não quer perder as próximas aulas, é só se inscrever no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo. Vamos então agora conhecer um pouco mais sobre as tintas PVA. Existem duas perguntas que você deve saber antes de começar a utilizar essa tinta PVA no seu aerógrafo. A primeira delas é: para qual superfície ou qual trabalho você vai fazer utilizando essa tinta? Qual o modelo de aerógrafo com bico mínimo indicado para você utilizar essa tinta? Sabendo responder essas duas perguntas e tendo conhecimento de qual ideal utilizar para fluir bem essa tinta, melhor vai ser o desempenho aí no seu dia a dia. Então, para começar respondendo aqui e te auxiliando com base na minha experiência, vamos falar um pouco mais sobre os trabalhos. O tipo de trabalho que você vai começar fazendo utilizando essa tinta, ou o trabalho máximo que você vai conseguir fazer utilizando essa tinta, são pinturas chapadas, que são degradês ou preenchimento de uma superfície de uma única, ou até mesmo, dependendo da sua habilidade, você vai conseguir utilizar alguns estêncios, porém com uma certa limitação. Essa limitação vai variar muito da sua habilidade e do preparo da tinta que você tem que fazer anteriormente. Se você está começando na aerografia agora, não tem nenhuma habilidade em utilizar o aerógrafo ou preparar alguma tinta, você não deve começar por essa tinta. Essa tinta requer um conhecimento mais avançado de preparação das tintas, pois ela não é fácil de você preparar. Se você errar o ponto, ela acaba não cobrindo corretamente a superfície. Se você diluir de menos, ela vai entupir o seu aerógrafo muito facilmente, e para você depois desentupir o seu aerógrafo se torna um processo muito mais complexo. E se você não entende da arte da aerografia, de como funciona o aerógrafo, de como preparar a tinta, você corre o risco de danificar o seu equipamento, inutilizá-lo e desperdiçar o seu investimento. Então, para isso não acontecer, o indicado é: se você tem experiência ou sabe mais ou menos como preparar corretamente a sua tinta, utilize, mas saiba que você vai ter uma limitação em utilizar alguns estêncios de áreas maiores ali, onde você vai ter não muitos desenhos detalhados, mas você vai conseguir fazer desenhos ali utilizando a técnica do estêncil. Se você não sabe qual técnica é essa que eu estou falando, eu vou deixar o link de uma aula aqui na descrição do vídeo e assim você vai começar a conhecer. Um outro ponto também é o modelo de aerógrafo que você deve utilizar, que é o mínimo indicado. O mínimo indicado é um modelo de aerógrafo de bico 0.5. Eu já utilizei essa tinta em modelos de aerógrafo de 0.2 e 0.3. O 0.2 foi impossível de utilizar. A cada 2 segundos essa tinta entupia ou interrompia ali o fluxo contínuo da tinta, não possibilitava eu fazer ali uma meia pintura ou até mesmo um detalhe mais fino. E então, se você não tem experiência, não utilize essa tinta num aerógrafo de 0.2. 0.3 eu tive um desempenho legal, porém a cada 10, 30 segundos acontecia de algum vestígio, alguma impureza ali da tinta, de entupir
o meu aerógrafo, ou secar a tinta no bico, e enfim, esses são pontos que você vai ter quando for utilizar essa tinta. Eu acabei não conseguindo usufruir bem essa tinta num aerógrafo de 0,3, apesar dela ter se comportado muito melhor do que num aerógrafo de 0,2. A diluição foi um pouquinho menor no de 0,3, no de 0,2 mesmo diluindo bastante, onde a cobertura foi perdida praticamente 90%, ainda assim não consegui um bom desempenho. Já no do aerógrafo 0,3, a diluição não foi tão alta, mas eu consegui um desempenho melhor, mesmo utilizando uma pressão mais alta. Então lembre-se, a pressão do compressor você vai ter que usar a partir de 30 a 35 PSI para você conseguir uma projeção mais facilitada e também não depender muito aí de uma diluição acentuada na sua tinta, ok? Então o modelo perfeito para você utilizar essa tinta é o modelo de bico 0.5. Você vai ter melhor fluidez da tinta, não vai diluir muito e vai utilizar uma pressão aí de 30 a 35 PSI. Se você quiser trabalhar também com uma pressão de 40 PSI, dependendo do seu trabalho, é legal. Mas se você for utilizar alguns stencils para fazer algum tipo de desenho, aí o recomendado é você utilizar uma pressão de 30 PSI. Se você utilizar uma pressão muito alta, vai infiltrar a tinta por baixo do stencil e vai contaminar o restante da pintura. E aí necessita de muitos retoques. Com base nessa informação, você já consegue escolher. Porém, eu preparei aqui as 5 maiores dificuldades de quem está ou quer utilizar essa tinta para fazer aí as suas pinturas utilizando o aerógrafo. Vamos falar agora mais sobre ela. Agora vamos falar sobre as 5 maiores dificuldades em utilizar a tinta PVA no aerógrafo. Essas são dificuldades muito frequentes que todo mundo que utilizar, se não souber preparar ou não tem um conhecimento ali um pouquinho mais avançado da aerografia, vai perceber instantaneamente. A primeira dificuldade é traços finos. Infelizmente, os traços finos em utilizar essa tinta não vai ser possível. Ou se você conseguir, você vai ter que fazer uma diluição, aumentar a pressão muito além do comum para você conseguir fazer seus traços finos. E acabar ali não tendo a eficiência necessária, ideal para você fazer os seus trabalhos com qualidade profissional. Então os traços finos, ele não vai ser fácil ou até mesmo, em alguns casos, se torna impossível de você conseguir. Até mesmo se você utilizar um aerógrafo de 0.5, que não é indicado para você fazer traços finos. A segunda dificuldade é que você vai ficar limitado em superfícies específicas. Se você assistiu a aula onde eu falo sobre as tintas perfeitas para você treinar a aerografia, se você não viu, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Lá eu falo que você pode utilizar uma única tinta tanto para estudar quanto para fazer trabalhos profissionais ali, comerciais, onde você vai ter um retorno financeiro. Essa tinta você vai utilizar muito mais para artesanato. Então, se você tem objetos de gesso, esculturas de gesso, você vai conseguir monetizar utilizando essa tinta. Porém, o acabamento em utilizar somente essa tinta vai ser bem menor do que utilizando uma das tintas que eu mencionei nessa aula, onde eu falo sobre as tintas perfeitas para você treinar. Então, se você quer ganhar dinheiro, ter um retorno financeiro com o seu trabalho, existem algumas outras alternativas de tintas mais fáceis de preparar, que flui muito melhor no aerógrafo e que você consegue um acabamento ali em 60% melhor. Então, se você quer conhecer mais, o link eu vou deixar aqui na descrição dessa aula e lá você vai poder conhecer mais sobre essas tintas. A tinta PVA, infelizmente, ela não é tão indicada para você aprender aerografia, muito menos para você fazer um trabalho mais detalhado. Você consegue fazer um trabalho bem legal utilizando dessa tinta, porém, para você fazer detalhes, você vai ter que utilizar do pincel. E aí o acabamento pode ser não tão satisfatório quanto utilizando apenas o aerógrafo. A terceira dificuldade é que você vai ficar limitado a pinturas chapadas. Isso significa que você vai fazer mais degradês e mais pinturas uniformes de uma única cor, ou 3 cores, 2 cores, enfim. Tudo isso vai limitar a qualidade e o acabamento do seu trabalho. Então, como no exemplo anterior, se você utiliza aí faz pinturas de esculturas de gesso, que essa é uma indicação para essa tinta, você não vai conseguir fazer tantos detalhes assim dessa escultura, você vai necessitar de utilizar o pincel. Mas se você faz uma pintura na sua escultura apenas chapada, aí sim você vai ter um acabamento bem melhor e bem satisfatório utilizando o aerógrafo e essa tinta. Porém, você vai ficar muito limitado apenas pinturas chapadas, o que não é um fator vantajoso para quem trabalha com aerógrafo. A quarta dificuldade de quem utiliza a tinta PVA é a diluição e a preparação correta da tinta. Se você não tem experiência ou nunca utilizou dessa tinta, preparar essa tinta pode acontecer 2 problemas: você perder a pigmentação da tinta ou você acabar entupindo o seu aerógrafo. Se você entupir o seu aerógrafo, a dificuldade maior
maior é em você não danificar a sua agulha ou o bico do seu equipamento, pois você vai necessitar desmontar o seu equipamento inteiro para poder desentupir o seu equipamento e manter ele funcionando corretamente como de fábrica. Agora, se você faz uma diluição errada, a pigmentação já se perde ali 90%, 80%, o que vai tornar a pintura e muito mais difícil o acabamento profissional ali no seu trabalho. Então, como no exemplo anterior, se você faz pinturas em esculturas, se você vem fazendo a diluição e ultrapassa o ponto correto, você vai apenas aplicar uma carga excessiva de água, vai escorrer e muitas das vezes pode danificar até a sua própria escultura. Então, para isso não acontecer, faça ali uma preparação anterior, antecedente, faz os testes da sua tinta com cuidado para você não ter problemas na diluição, se caso você realmente quiser utilizar essa tinta. Mas, se você errar, você pode entupir o seu aerógrafo e necessitar fazer uma limpeza mais avançada para remover qualquer vestígio dessa tinta e manter o seu aerógrafo em bom funcionamento. A quinta e última dificuldade de quem pode e vai utilizar essa tinta é o entupir o seu aerógrafo. Como eu já expliquei, entupir o seu aerógrafo é um fato muito comum para quem utiliza a tinta PVA, devido à sua consistência ser especificamente trabalhada para você utilizar essa tinta com pincel. Então, para você utilizar no pincel, você não precisa diluir muito. Você pode utilizar ela do jeito que ela vem de fábrica e realizar a pintura ali uniforme e vai ter um acabamento bem legal. Porém, para você utilizar no aerógrafo, devido você precisar de uma consistência mais leitosa, você necessita aplicar um pouquinho mais de diluição e fazer com que ela tenha uma viscosidade mais líquida e assim fluir perfeitamente no aerógrafo, o que se torna ali uma questão muito mais complexa. Então, se você não sabe ou não tem experiência em utilizar o aerógrafo, eu não indico você começar por esse equipamento. E é por isso que eu preparei aqui 3 alternativas de tintas para você utilizar ao invés da tinta PVA para usar no seu aerógrafo. Qual a melhor alternativa da tinta PVA para se utilizar no aerógrafo? Eu vou indicar aqui 3 tintas bem simples, fáceis de encontrar, que você vai conseguir ter melhor desempenho em utilizar o aerógrafo, tanto para estudar quanto para fazer algumas pinturas ali onde você vai ter um retorno financeiro. A primeira tinta que eu mais gosto de utilizar para fazer os meus estudos é a tinta Nankin da Acrylex. Essa é uma tinta que vem praticamente pronta para uso, onde você vai simplesmente jogar no seu aerógrafo e em alguns casos raros você vai diluir um pouquinho mais com algumas gotas ali de água para você melhorar o desempenho dessa tinta. Essa tinta tem uma pigmentação bem mais concentrada, o que permite ali você ter um desempenho bem melhor mesmo diluindo essa tinta. Você consegue utilizar essa tinta para fazer estudos em folhas ou até mesmo algumas pinturas ali onde você vai ter um retorno financeiro. Porém, essa não é uma tinta onde você vai utilizar para ter um retorno financeiro. É mais utilizada para você fazer os seus estudos em folha sulfite. A segunda alternativa para tinta PVA é a tinta da Acrylex, aquela tinta comum. Ela não é tão fácil assim de diluir, mas ela se torna muito mais simples do que a tinta PVA. Por isso que eu coloquei ela na lista. Ela você encontra em diversas cores, o que vai possibilitar você utilizar aí para fazer os seus trabalhos, tanto trabalhos para estudo, quanto trabalhos onde você vai ter um retorno financeiro. Então, se você quer uma tinta alternativa que você consiga preparar facilmente e utilizar no aerógrafo, vai de tinta Acrylex. E se caso você quer uma tinta exclusiva para você ter retornos financeiros, aí sim eu vou indicar as tintas automotivas. Elas você encontra a tinta poliéster, PU ou duco. Essas são 3 variantes de tintas base automotiva que você vai conseguir pintar uma infinidade de superfícies facilmente, vai ter uma concentração de tinta muito maior, uma pigmentação mais concentrada e você vai poder diluir essas tintas facilmente utilizando o thinner PU ou o thinner duco, que é específico para tinta duco. Caso você tenha alguma dificuldade em relação a essas tintas, aqui embaixo você pode me dizer aqui nos comentários e eu vou trazer um vídeo específico mais aprofundando cada uma das dúvidas. Assim vai facilitar na hora de você utilizar para fazer os seus trabalhos aí no dia a dia. Essas são tintas que você pode tanto utilizar para estudo quanto para utilizar para fazer trabalhos com acabamento profissional. Mas lembre-se, cada superfície requer uma preparação para que essa tinta não descasque, não desplaque, não rache e assim você tem um acabamento aí praticamente vitalício. Agora você conheceu as 3 principais alternativas de tintas para a tinta PVA. Se você não tem experiência na aerografia, escolhendo uma dessas 3 tintas você vai conseguir melhorar o desempenho, aprender aerografia e utilizar para fazer os seus primeiros trabalhos e ter um retorno financeiro. Caso fique alguma dúvida, me diga
diga aqui nos comentários e eu vou ter o maior prazer em te ajudar para você conseguir melhorar suas habilidades na aerografia e aprender essa arte que é muito legal. Agora você conheceu as vantagens e desvantagens em utilizar a tinta PVA, conheceu as principais alternativas que eu indico para você começar utilizando ao invés de você, para quem não tem experiência na técnica da aerografia, em utilizar o aerógrafo. E se ficar alguma dúvida, me diga aqui nos comentários e assim eu vou conseguir trazer outros vídeos complementares para facilitar aí na utilização dessa tinta. O mais legal de tudo é que você pode utilizar essa tinta no aerógrafo desde que você saiba fazer a preparação correta, um pouco de noção de limpeza e manutenção do seu equipamento, para se caso você ter algum problema de entupimento, você conseguir resolver facilmente ali e conseguir voltar a utilizar essa tinta para fazer os seus trabalhos. Esses são pontos que eu considero importantes com base na minha experiência e também com base ali em alguns estudos que eu fiz no dia a dia para utilizar essa tinta. E o mais importante, se você gostou dessa aula, me diga aqui clicando no like desse vídeo ou no dislike, assim eu vou manter esse vídeo atualizado para você consultar sempre que necessitar. Nesse vídeo vamos ficando por aqui, um forte abraço, até a nossa próxima aula.